Boa noite, professor. Cara, obrigado. Boa noite. Boa noite, Cássio. Eu que agradeço. É sempre uma alegria poder falar do personagem que a gente curte. Eu gosto muito aqui do conteúdo que você produz. Estou sempre assistindo seus vídeos. Nem sempre posso assistir ao vivo, mas estou sempre acompanhando. Muito bom a gente estar aqui. Eu estou aqui na companhia dele. Ó, ele aqui, ó. Ah, cara. Ele aqui. Para evitar de eu falar bobagem, ele fica aqui, ó. Exatamente. Se você começar a errar alguma coisa aí, ele já vai te puxar a orelha. Pois é, já tá ele aqui do meu lado. Primeiro, conta pra gente, né? Quem é o Glaucio? O Glaucio é esse cara que só fica lendo fantasma o dia inteiro já há muitos anos ou não? Conta pra gente aí, cara. Não, o Glaucio é professor, né? Daquele tipo de professor meio loucão, né? Até porque eu sou professor de literatura. Sou pesquisador na área de letras também. Eu tenho doutorado em teoria literária. Minha área de pesquisa é poesia, principalmente. Atualmente, o meu principal foco está sendo a poesia de temática religiosa brasileira, principalmente dos últimos 120, 125 anos. É um tema que me fascina. Além disso, eu sou um colecionador de fantasma. Eu sempre falo assim, eu não sou exatamente um colecionador de quadrinhos. Eu sou colecionador do fantasma, né, dos quadrinhos do fantasma, porque a gente não tem espaço nem finança para colecionar tudo aquilo que a gente deseja. Então, hoje em dia, por exemplo, vocês estão vendo que aqui eu não estou, por exemplo, num espaço específico. Eu estou na minha casa, a minha biblioteca não fica aqui, porque eu não tenho espaço para ela na minha casa. Minha biblioteca é composta por aproximadamente 3.000 volumes, né? E lá eu ainda não pus internet no local. E é isso. E sou um cara que gosta de conversar sobre cinema, sobre poesia, principalmente, né? Gosto de conversar, de trocar ideia com o pessoal sobre história em quadrinhos, sobre cultura de um modo geral. Sou tracker. Tem gente que acompanha o canal Fantasma Brasil que não sabe. Eu sou tracker desde o tempo que isso não era legal. É verdade. Desde o tempo que isso não era ser descolado. Então me respeitem que eu não sou as negras de qualquer um, rapaz. Desde a época que nem era Star Trek, né? Era Jornada nas Estrelas. Eu levei muito tempo sem falar Star Trek. Mas a gente vai acostumar. A gente vai acostumando, né? E é isso. Né? Sou pai de meninas, sou pai de pet, né? Tenho 3 cachorros, uma tá aqui exigindo atenção. E se eu não der atenção, vocês vão ver. Eu tô mexendo o braço porque ela tá aqui puxando a minha mão, né? Cara, que bacana. Pô, fiquei contente de saber que você também é tracker. Eu também adoro. Eu sou apaixonado por Jornada nas Estrelas. Cara, eu também. Eu falo para as pessoas, aliás, que eu acho que é o meu universo ficcional predileto é Jornada nas Estrelas. Eu falo assim, é o futuro no qual eu quero viver. Exatamente. Sabe? Tanto que tem um episódio da série Discovery, muita gente reclamou de Discovery, eu não acho justos algumas das críticas que são feitas. Algumas são justas, outras nem tanto, mas tem um episódio de Discovery que eu chorei na frente da televisão, que é o episódio lá do carinha que ele tá há décadas esperando que alguém da federação reapareça. Então, o final daquele episódio, quando ele estende a bandeira da federação, eu chorei, feito criança aqui no meu sofá. Falei, pô, cara, é isso. É isso que a gente deseja, né? Jornada. Eu, infelizmente, as mais recentes eu não conseguia assistir, né? Eu gosto de todas, inclusive a Enterprise, eu acho muito boa aquela série. Apesar dos erros canônicos ali, né? E tal. Mas, cara, a série é maravilhosa. Sim, mas é uma coisa que eu falo, Cássio, e isso até entra um pouco no assunto nosso hoje do fantasma. As pessoas têm uma tendência a entender cânone como amarra. E cânone, eu que trabalho com literatura, a gente lida muito com o conceito de cânone.
né? E cânone, ele não é exatamente uma amarra da qual você não sai. O cânone é uma base. E aí você vai verificar o que você constrói a partir dessa base. E você vai ter muitos autores excelentes que eles têm um cânone deles, mas o que eles mais fazem é subverter esse cânone, né? Autores como Stephen King, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, o que eles mais fazem é subverter as regras que eles mesmos criam. Tolkien não tem cânone, não tem nada canônico em Tolkien. Porque se você vai comparar o Hobbit, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, são duas histórias totalmente diferentes. Tem jeitos diferentes, tem critérios diferentes. Então, cânone é base. O Tom Bombadil também, né? Tom Bombadil. O fato do anel, por exemplo, no Hobbit, o Bilbo usa aquele anel à torta e à direita e não atrai a atenção de nada. De nada. Né? Agora, quando chega no Senhor dos Anéis, já é outra coisa. Então, a gente tem que ter essa noção de que cânone, ele não é amarra. É importante você ter determinadas coisas onde você não vai mexer, óbvio. Mas você poder dar uma pequena extrapolada, explorando possibilidades não previstas no cânone, isso enriquece qualquer universo ficcional. Tem algumas coisas que dão certo, tem outras que não dão certo, e bola pra frente. Agora, uma outra só para encerrar aqui, pô, eu vou chamar você pra gente falar outra de Star Trek. Agora, vamos fazer uma de Star Trek. Tem a mais recente série, que é a Strange New Worlds, né? Cara, eu não assisti ainda. Eu comecei a assistir o primeiro episódio, enfim, mas eu tô sem streaming desde setembro, eu tô desempregado e tal. Mas a premissa da história eu achei tão interessante, cara. Você ter ali uma série onde o Capitão Pike, ele já sabe o que vai acontecer com ele lá na frente, e ele decide mesmo assim estar na nave com a equipe dele, na nave dele e tal. Cara, eu achei isso fantástico, cara. Ele com isso se torna um dos capitães mais medonhos de toda a franquia. Né? E é uma coisa que eu falo, muita gente está reclamando de Strange New Worlds, que eles subvertem a cronologia. Gente, Strange New Worlds é um universo paralelo. Strange New Worlds não é no universo da série clássica. Eu também acredito nisso. Não é. Tá muito claro ali pra mim, por exemplo, que Strange New Worlds ele segue a mesma linha dos filmes do J.J. Abrams. Ele é um universo paralelo àquele que a gente conhece. E verdade, é bom demais, boa, nossa. Boa. Mas vamos falar do Fantasma. Senão vamos falar do Fantasma, senão a gente não sai daqui hoje. Gostou da sua camiseta? Mostra a camiseta. Sim, olha só que bacana. Aliás, de vez em quando você faz umas camisetas diferentes, né, pro canal, né? Sim. Como aqui no Brasil é um pouco difícil de conseguir camisas do Fantasma, né? O que muitas vezes eu faço? Quando eu acho alguma imagem que eu curto, eu vou lá, procuro ela numa qualidade boa, e eu vou numa gráfica aqui perto. Aqui na cidade vizinha tem uma gráfica que faz um trabalho muito bom, né? E aí eu vou lá, imprimo lá, faço lá minhas próprias camisas. Eu ia usar hoje a camisa com a logo do canal, mas como eu a usei no sábado para gravar o vídeo, então ela tá lavando. Mas do Fantasma eu devo ter... Eu acho que eu tenho 4 camisas. Eu tenho 4 camisas. Eu tenho essa daqui, tenho uma com a logo do canal. A logo é uma criação da minha esposa é ilustradora. Eu tenho uma com uma imagem que eu editei para ficar o Fantasma meio a meio. Então, essa aí eu lembro que você fez vídeo, mostrou tudo. E tenho uma que é o Fantasma com a filha. Né? Cara, uma arte do... meu Deus do céu, acho que é de um cara conhecido, a beça. Esqueci agora o nome dele. Esqueci o nome. Em algum momento eu lembro.
Boa, então tá aí, Marcelo, é camiseta produção própria. Mas e aí, ô Glaucio, conta pra gente, quando é que você começou a se apaixonar pelo Fantasma? Porque eu comecei por influência do meu tio. Ele me deu a edição número 313 do Fantasma, que eu tenho até hoje, que é aquela que ele enfrenta aquele gladiador romano, que nunca morre, de pedra e tal. Cara, eu pirei com aquilo e a partir dali eu comecei a procurar em sebos, aqueles da Saber, aquele, né, os mais antigos e tal. E você, cara, como é que você começou a curtir o Fantasma? Porque ali, década de 80, pô, o Fantasma tinha muito na banca, né? Então, a história é curiosa, né? Na minha infância, nós tínhamos em casa um cachorro. Eu sempre tive cachorro, né? Desde sempre. E nós tínhamos um cachorro imenso, que era um pastor alemão. Grande, na minha memória de infância, né? Ele era o maior cachorro do mundo. Ele era gigantesco. E esse cachorro era muito engraçado, né? Engraçado assim, porque ele era de uma ferocidade absurda. Era um cachorro que arrebentava corrente nova. Arrebentava corrente. As bolas e pipas das crianças da vizinhança, quando caía no quintal ali do seu Cardoso, já sabia, ó, acabou. E o nome desse cachorro era Capeto. E a única pessoa da casa que Capeto respeitava 100%, né, sem que a pessoa precisasse pegar uma vassoura quando acontecia dele fugir, era justamente meu pai. Né? Meu pai era aquele que quando ele gritava Capeto, o cachorro se encolhia. Os outros da casa não, tinha que ir com cabo de vassoura, porque senão o bicho ele era medonho. E eu lembro que na infância, né, as crianças da rua chamavam o meu cachorro de Capeta, né? E por mais que eu tivesse medo de Capeto, pô, era o meu cachorro, né? Era o cachorro da minha casa, né? E um dia eu perguntei pro meu pai por que o nome do cachorro era Capeto. E meu pai falou que o Capeto era o nome do lobo do fantasma. Eu falei assim, mas quem é o fantasma? E aí vem um dado curioso, Cássio, porque assim, meu pai nunca foi fã de quadrinhos. Cara! Nunca. Ele não era leitor da linguagem, ele não apreciava, ele não aprovava, ele chegava a dizer que na cabeça dele, o problema da história em quadrinho é que ela te dava tudo muito pronto e não te dava muito espaço para a imaginação. É o homem do tempo dele, ele nasceu em 44, então ele foi formado com essa ideia. Só que mesmo assim, meu pai lia Fantasma. Era o único quadrinho que meu pai lia. Cara, e ele tá nunca vendo? se... E assim, ele, apesar dessa opinião dele, ele nunca se furtou a me dar quadrinhos de presente. E aí eu quis saber, mas quem é o Fantasma? E ele falou com uma empolgação do personagem, né? Contou das histórias. Vai ver, ele estava esperando há anos você. Exato, né? Eu se fico interessar, pensando nisso. E eu achei aquilo sensacional. Aí um dia, ele chega em casa ele era policial militar, né? E ele passava muito tempo fora, porque ele trabalhava muito distante de casa. Aqui onde eu moro sempre foi, até hoje é um lugar, às vezes, difícil de questão de mobilidade urbana, e naquela época mais ainda. Então, ele comprava na rodoviária, o pessoal mais velho vai lembrar, uns livrinhos de bang-bang, de detetive, pequenininhos assim, que era tudo escrito aqui em Rio Comprido, e o pessoal não sabia disso, era tudo escrito aqui. Os caras põem o nome Brett Anderson. Eu fui aluno de um cara que escreveu aqueles livrinhos, pô. Pô, que bacana. E aí ele, de vez em quando, ele trazia um quadrinho. Aí um dia ele chega aqui, meu filho, trouxe pra você um gibi do Fantasma. Porra, Cássio, era Fantasma Especial número 15. Já com o selo Editora Globo. Eu falo sempre, cara, não tinha como um guri nos anos 80 não se empolgar com aquilo. Por quê? Você tinha na capa um sujeito vestido de vermelho, com uma máscara, dando um soco num tubarão. Mano, isso é puro suco dos anos 80, maluco! É verdade.
Caraca, sabe aquela capa? Eu me lembro de ficar olhando pra capa antes de abrir. E rapaz, que isso? Caramba, o cara tá dando um soco no tubarão, maluco. E aí aquilo, o resto é história, né? E aí eu li aquela revista, falei, pai, eu quero mais. Me traz mais fantasma quando o senhor achar. E aí ele trazia, eu aí comecei a abrir uma banca de jornal em frente à escola, eu comecei a juntar dinheiro da merenda para poder comprar gibi. Então eu comprei muita DC, não era um grande leitor de Marvel, mesmo que eu não soubesse assim na época dessa diferença, mas eu me lembro que assim, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, eu conhecia os personagens, mas nunca fui um grande leitor da Marvel. Mas a minha coleção era repleta de Batman, Super-Homem, Crise nas Infinitas Terras, os quadrinhos de Jornada nas Estrelas que saíram no Brasil e Fantasma a dar com pau. Isso até por volta de 2008 eu mantive essa coleção, né, uma coleção grande, mas em 2008 eu perdi toda essa coleção de uma vez só. Numa mudança, a caixa desapareceu. A caixa onde estava essa coleção desapareceu. E isso fez com que eu ficasse muitos anos sem ânimo para ler quadrinhos, porque para mim foi traumático perder os quadrinhos da minha infância, né? 2008 eu já estava aí com mais de 30 anos, mas, poxa, eram os meus quadrinhos, era uma coisa que fazia parte da minha vida, né? E as histórias de lembrança dos que o pai trouxe, enfim, exato, tem toda uma carga emocional, tinha né? essa coisa. E quando foi ali, eu acho que já 2013, eu estava passando por um momento que a cabeça estava muito cheia de coisa, e o meu médico me recomendou que eu encontrasse algo que eu pudesse ler sem ser algo para pensar, porque 2008 eu já era teórico literário, né? Então eu já estava assim, eu pegava uma coisa para ler, eu ia pensar sobre aquilo, e o meu médico falou, olha, você está muito estressado, você está em vias de ter uma estafa, então eu te recomendo você procurar alguma coisa que você consiga realmente se distrair. Aí eu falei, eu vou voltar a ler gibi. Você diz assim, desculpa, você diz assim, quando você pegava um livro para ler, você já começava a analisar o texto? Analisar o livro. Caramba, cara. Caramba. Então assim, hoje isso tá até em menor escala, mas hoje, por exemplo, eu leio poesia todo santo dia. Em contrapartida, eu tenho lido muito pouco prosa, muito pouco romance. Eu leio principalmente poesia e teoria literária, né? Mas naquela época eu estava num ritmo assim que eu simplesmente não relaxava com a leitura. E isso estava sendo problemático porque a leitura sempre foi o meu lazer. E aí eu falei, eu acho que eu vou voltar a ler quadrinhos. Eu fui na banca de jornal, comecei a folhear os quadrinhos, eu não entendi nada. Eu falei, gente, o que tá vendo? Não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Parecia que cada quadrinho que eu pegava era uma história que continuava a outra. Foi aquele momento ali, né, que a bolha dos quadrinhos colapsou, porque tudo era muito grande. Aí eu falei, cara, não vou tudo era grande saga, grande coisa. Né? Eu, para entender uma história, eu tinha que ter lido durante o último ano. Eu falei, não quero isso. E aí eu comecei a pensar assim, será que ainda publicam Fantasma? Pesquisei na internet e descobri que não publicavam. Mas eu achei um blog que disponibilizava quadrinhos do Fantasma digitalizados gratuitamente, que é o blog Fantasma Brasil, que é coordenado pelo Roberto Sabino. Eu falo para todo mundo, Roberto Sabino é o meu herói nesse sentido, porque ele se propôs a digitalizar a coleção pessoal dele e botar de graça na internet. E aí eu comecei a ler o Fantasma no blog Fantasma Brasil, e eu comecei a entrar em contato com o Sabino, e aí eu comecei a procurar revistas antigas em sebo, e fui encontrando coisas, e aí comecei a comprar coisa gringa. Aí na época a Pixel lançou uns quadrinhos do Fantasma, e eu comecei com aquela coisa, e aí um dia eu falei assim, mano, não tem nenhum canal sobre o Fantasma. Ninguém fala do Fantasma no YouTube.
Aí eu falei, Sabino, na época eu já colaborava com o Sabino traduzindo as tiras do Fantasma pro blog, né? Colaboro com ele até hoje fazendo isso. Falei, Sabino, eu tô querendo criar um canal sobre o Fantasma. Tudo bem se eu botar o nome do blog, botar como Fantasma Brasil? Porque eu acho que ele funciona. Aí ele, o Sabino é um cara assim, pô, de paixão, amo esse cara de paixão. Nunca encontrei com ele pessoalmente, mas é aquele cara que mora no meu coração. Ele, Glaucio, vai lá, cara. Tudo que alguém fizer para divulgar o nosso personagem tá bem feito. E aí foi isso. E aí hoje a minha coleção de quadrinhos do Fantasma já tá bem maior do que aquela que eu perdi. Eu já devo ter aí uns 500 volumes. Quadrinho nacional, quadrinho antigo, quadrinho novo, quadrinho gringo, livros, e aí entram as miniaturas, entram os bonecos articulados, né? E tudo isso. E a gente vai curtindo esse universo do Fantasma. Falei pra caramba. Nada, cara. Porra, o intuito aqui é esse mesmo, é ouvir as histórias, né? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora. E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!